dividindo a mensagem do Cristo com cada coração que está aqui presente. Que a mensagem do Cristo que Ele vai nos trazer nessa noite possa tocar cada coração aflito, cada coração que chora, cada coração que busca ali o seu momento de felicidade nas situações de alegria do dia a dia, nas situações mais difíceis. Então que Jesus, nessa noite de Evangelho, possa nos envolver com a sua paz, cada um de nós. Que assim seja. Não é segredo para nenhum espírita que o nosso planeta Terra passa por profundas transformações nesse momento em que aqui nós vivemos. É um momento de muita turbulência, é um momento em que muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, seja no aspecto familiar, seja em aspecto profissional, na nossa vida social, centenas, milhares de coisas, de informações chegam aos nossos ouvidos a todo tempo. Especialmente nesses últimos meses que nós vivemos no nosso país, nós recebemos diversas notícias trágicas que vêm nos abalando profundamente, emocionalmente. Nos últimos alguns meses atrás, nós tivemos a triste informação e revelação de tudo o que acontecia lá na casa de João de Deus. Quando eu chegava em algumas casas, alguém vinha conversar comigo, falava, viu o caso de João de Deus e tal, e a gente conversava ali. Ainda existia muita discussão se era espírita, se não era espírita, mas isso era o que menos importava. A nossa indignação era a mesma. Início desse ano, o acontecimento na cidade de Brumadinho, aquela barragem que estourou e ceifou tantas vidas, tantos irmãos que desencarnaram. O que mais? Rio de Janeiro, deslizamentos, outro tanto de mortes, desencarnes coletivos. São Paulo, várias vítimas das enchentes, principalmente na capital, mas também aqui no interior, em algumas cidades mais ou menos próximas a nós. Diversas situações que nós temos, que nós trazemos à mente. Inclusive, essa semana, a triste notícia de tudo o que aconteceu na cidade de Suzano, onde diversas vítimas foram feitas inocentemente, e aqui nós vamos explicar o porquê das aspas no inocentemente. E daí? Quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, nesse turbilhão que está à nossa volta, e não somente em nosso mundo exterior, mas no nosso mundo interior. Porque cada um de nós carrega ali as suas dificuldades, suas limitações, busca o seu entendimento, busca a sua felicidade, cada um da sua forma. Mas nesse meio em que nós vivemos, em que tantas notícias trágicas nos chegam aos ouvidos a todo tempo, como nós, espíritas, e sobretudo, como nós, cristãos, que nos dizemos, não que somos, por enquanto nós nos dizemos cristãos, como nos comportar? Como receber tantas notícias trágicas, tanta tragédia? Como reagir a tudo isso? Que sentimento eu devo colocar em primeiro lugar quando isso vem à tona? E a gente fica se perguntando, a gente aponta o dedo e fala que ele é um criminoso, aquele lá que cometeu um homicídio, aquele lá que cometeu um suicídio, no caso da escola, né, que os meninos se mataram logo em seguida. Essa semana teve uma pessoa que, conversando comigo ali rapidamente, não dava para entrar muito no assunto, me disse assim, tem que ter muita coragem para se matar, não? Se referindo ali à tragédia da cidade de Suzano. Além de ter tirado a vida de várias crianças, várias pessoas, principalmente as crianças, depois de tudo ainda se matou. A pessoa me disse, tem que ter muita coragem. E eu pensando naquilo, não respondi, mas eu pensei, não pode ser muita coragem para a pessoa que tira a própria vida. Independente se vai ser a vida do outro ou a vida sua, não pode ser uma situação de muita coragem aquilo. É justamente o contrário. Aqui nós nos referimos ao caso do suicídio. É preciso muita covardia, é preciso muita falta de coragem para enfrentar os problemas como eles são
enfrentar aquele fardo que foi colocado em nossas costas, de acordo com o peso que nós podemos sim suportar. Então não é coragem, é justamente o oposto. É a falta de coragem, é a falta de fé, é a falta de diversas outras coisas que nós aprendemos aqui dentro que faz situações como essas. Nesse sentido, nesse cenário que nós trazemos introduzindo tanta tragédia, tanta violência, tanta coisa ruim, tanta reclamação, tantos de nós apontando o dedo para lá e para cá, criticando um e outro, pensando mais na responsabilidade daquele um que cometeu o crime, dos governantes, dos políticos, etc, etc. E muitas vezes não olhamos para dentro de cada um de nós, parando para refletir sobre a nossa própria responsabilidade em relação às coisas que estão acontecendo à nossa volta. Ah, mas é uma cidade distante, está longe de mim. Será? Será que aqui à minha volta, na cidade em que eu vivo, aqui na minha região, no meu bairro, não tem coisas acontecendo à minha volta que eu posso considerar que são da minha responsabilidade? É fácil apontar o dedo, falar a culpa é do prefeito, a culpa é do presidente, a culpa é do fulano, do ciclano. Mas e aí, o que eu estou fazendo nesse ambiente em que eu estou inserido? O que eu estou fazendo para melhorar? O que eu estou fazendo para transformar? Qual é a minha contribuição dentro desse cenário? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu sofro tanto. Lá na minha família a situação é tão difícil. Será? Será que é tão difícil assim? Será que nós somos tão pobres a ponto de não ter nada para doar? Nós ouvimos esse ensinamento. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer. Ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Então, imaginando toda essa situação, qual seria a principal mensagem que o Cristo teria para nos dar nessa época de transição pela qual passa o nosso planeta? Quando ele começa a deixar para trás, começa a entrar nessa fase de transição. Nós começamos a deixar para trás uma era de provas e expiações, ainda tem bastante para evoluir, mas a transição começou, foi dada a largada. Para adentrarmos, dentro de alguns anos, algumas décadas talvez, um planeta de regeneração. Então tudo isso é muito característico desse momento, dessa fase pela qual passa o nosso planeta. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. As mensagens dos irmãos espíritos, benfeitores, que nos enviam as mensagens nas reuniões mediúnicas, nas diversas maneiras de manifestação, nos dizem: tende fé, queridos irmãos, porque a situação é difícil. Alguns explicam a tendência até piorar mais um pouco, e a gente se assusta mais ainda. Mas tende fé, porque tudo passa, tudo é passageiro, isso daqui é transitório, a matéria é transitória. Tudo que nós vivemos aqui, cada um de nós que está aqui, estamos apenas de passagem, tentando tirar o máximo de proveito desse planeta de provas e expiações, em prol, não dos outros, mas em prol de nós mesmos. Cada um de nós, por mais que nós busquemos entender a pessoa que está do lado, transformar a pessoa que está do lado, orar pela pessoa que está do lado, para que se torne uma pessoa melhor, para que largue daquele vício, para que largue daquela situação, para que largue daquele marido que pratica violência, E para nós mesmos? Será que nós temos o mesmo cuidado quanto nós temos com a vida do outro? O que é que nós fazemos por nós? O Cristo nos ensina, o Evangelho nos ensina, citando a mensagem do Cristo no capítulo 1, quando o Cristo vem e resume todos os mandamentos de Moisés em um único mandamento, nos dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu sempre gosto de citar essa passagem porque ela é muito profunda, é uma coisa, está ali dentro das habilidades fantásticas que o Cristo tem de sintetizar as informações de uma forma clara e concisa e profunda. Então nós temos três coisas ali: amar a Deus, amar a nós mesmos e amar o próximo. Será que eu tenho amor por mim mesmo? Será que essa sociedade que eu tanto critico, com tantos criminosos, com tantos malfeitores por aí, eu não tenho segurança para nada, eu não posso esquecer o vidro do carro aberto, eu não posso fazer isso, eu não posso deixar a criança brincando na rua, porque a violência é para tudo quanto é lado?
E dentro de mim? Como será que eu estou por dentro? Será que eu estou emitindo energias de paz, de amor, de benevolência? Será que eu estou dando o exemplo do perdão? Ou será que dentro de mim eu estou praticando as mesmas coisas daqueles irmãos que eu tanto critico? Então, qual seria a mensagem que o Cristo nos traria? O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus nos diz assim: meu reino não é deste mundo, nos faz refletir profundamente sobre tudo isso que nós vivemos atualmente. Então o Evangelho nos traz aquela passagem muito bonita em que Jesus se encontra com Pilatos, e Pilatos diz assim para Jesus: sois o rei dos judeus? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Olha que interessante, Pilatos faz uma pergunta esperando um sim ou não. És o rei dos judeus? E ele responde: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele já deixa ali implícito que ele é rei. Em seguida: se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. O reino de Jesus não é aqui. E o nosso reino é aqui? Por ora, podemos dizer que sim, embora seja uma situação transitória e passageira. Mas se nós estamos aqui, num planeta de provas e expiações, no meio de tanta gente que nós dizemos ser malfeitores, criminosos, injustos, se nós estamos aqui nesse meio, é sinal que coisa muito boa nós não somos, para estarmos aqui inseridos nesse meio. Pilatos então lhe diz: sois, pois, rei? Ele quer saber o que Jesus tem a dizer, se ele é rei ou não é. Jesus lhe replica: vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. E aqui nós fazemos um sublinhado itálico, fosforescente, aqui nessa palavra verdade, porque ela tem um peso muito grande em nossas vidas. Eu não vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. E por que nós damos essa ênfase tão grande nesse termo, a verdade? Nós temos uma dificuldade muito grande de pertencermos à verdade. Jesus diz: qualquer que pertença à verdade. O que ele quer dizer com isso? Nosso pertencimento a essa verdade do Cristo. A sinceridade, a honestidade, a ética, os mais simples detalhes da nossa vida. Seja na hora de conseguir um lugarzinho ali na fila, que está grande, que está demorada, seja na hora de colocar o carro numa vaga que não é de direito seu usar, porque é de um idoso, porque é de um deficiente, mas daí você... é só aquela paradinha tão rapidinha ali. Seja naquele pacote de TV que você deseja ter e que o seu vizinho tem, você não tem, daí você vai lá e pega de uma forma irregular. É para refletir. São coisas do nosso dia a dia, são detalhes que nós vamos deixando ali sem dar a devida atenção. Às vezes a gente nem tem noção do tanto que está errando, mas a partir do momento que nós temos consciência de que aquilo é um erro, nós passamos a ter o quê? Responsabilidade. Então a nossa dificuldade em pertencermos à verdade. Ah, porque aqueles políticos, todos ladrões, tudo isso, tudo aquilo. E nós? Será que faríamos diferente se lá estivéssemos? Tem um conceito bastante interessante que diz assim: quem faz no pouco, faz no muito. Então eu me digo tão pobre, tão simples, ali no meu dia a dia, uma vantagenzinha aqui que eu busco, outra vantagenzinha ilícita ali que eu obtenho. Mas o problema não sou eu, o problema são os políticos, o problema são os milhões, os problemas são os bilhões que eles roubam. O que eu faço aqui não é problema, o meu não faz diferença para ninguém, não é porque eu fiz isso que uma criança vai passar fome. Será? Repito, é para nós refletirmos os mais pequenos detalhes da nossa vida, do nosso dia a dia.
temos sempre essas palavras de Jesus em nossa mente. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Então nós temos vontade de escutar a voz de Jesus. Nós temos vontade de pertencer a esse reino que Ele nos mostra. Mas aí a nossa dificuldade. Estamos presos. Os benefícios que nós queremos ter são aqui, nesse planeta. Os benefícios materiais. Então eu quero conforto, eu quero luxo, eu quero vantagem, eu quero tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. O egoísmo. O egoísmo. Tudo para mim. O que sobrar vai para o outro, se sobrar, mas primeiro para mim. Primeiro para satisfazer o meu ego, meu orgulho, a minha vaidade. Então, novamente, dentro de toda essa situação que nós vivemos atualmente, tanta turbulência, tanta notícia ruim, chegando a todo tempo, associando com a mensagem do Cristo do capítulo 2, o principal conceito que ele vem nos ensinar nesse momento, e que é perfeitamente aplicável para tudo isso que nós estamos enfrentando em nosso dia a dia, o conceito da vida futura que o Cristo vem nos ensinar. O que é vida futura? Onde eu devo manter o meu foco? Na vida presente? No sentido de ser feliz, de aproveitar as oportunidades, de aprender, de querer crescer pessoal, espiritualmente, profissionalmente? Ótimo. Mas eu estou fazendo tudo isso para quê? Para o agora? Para conseguir os bens materiais que aqui esse planeta me oferece? Não. Para eu juntar o meu tesouro no lugar, depois da passagem, onde a traça e a ferrugem não podem corroer o meu tesouro. O meu tesouro espiritual. Não o meu tesouro material. O meu tesouro espiritual. Então o Evangelho vem nos explicar esse conceito da vida futura, e ele começa nos explicando assim. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim onde termina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Quando ele fala de vida futura, ele está se referindo ao que acontece depois da morte, logicamente. E aqui vale lembrar que, independente da religião, aqui nós estamos dentro de uma casa espírita em que nós aprendemos reencarnação, plano espiritual, plano superior, plano inferior. Mas nós temos diversos irmãos cristãos, de várias religiões, doutrinas, que não têm o entendimento da reencarnação. Inclusive negam a reencarnação, que nós respeitamos. Então, para eles, o que é que vale? É céu ou é inferno? Se você for uma pessoa boa e tiver merecimento, você vai para o céu. Se você predominantemente fez coisas más, você vai para o inferno. E daí muitas vezes nós entramos nesse tipo de discussão inútil, perdemos tempo com esse tipo de discussão, querendo enfiar na cabeça do nosso irmão que é reencarnação, que é verdade, que está associada com a justiça de Deus, e é justamente esse o entendimento que nós temos. Nós perdemos tempo entrando em discussão com irmãos por esse motivo. Independentemente da religião, independente do nome que se dê para Deus, se é Jeová, se é Alá, qualquer nome que qualquer povo dê para a divindade, todos nós e todos eles temos o entendimento que depois de passarmos dessa para melhor, algo vai acontecer. Se eu vou para um plano superior ou para um plano inferior, depende do meu merecimento. Se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno, vai depender do meu merecimento. Mas independentemente do nome que eu dê, se é plano espiritual, se é céu, se é inferno, não importa. O importante é o agora. Aquilo que eu estou fazendo para me auto-melhorar, para me auto-conhecer, para aprender através das minhas provas, das minhas expiações, das diversas situações que acontecem no meu dia a dia que me fazem crescer. Não importa o nome que eu dou para aquilo que acontece após a morte. Independente da religião, qual que é o ponto em comum que todas as doutrinas e religiões têm em comum de fato? Tudo depende do merecimento do que eu estou fazendo aqui. Então é nesse sentido que deve estar a nossa reflexão, os nossos esforços. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que vai ser do meu merecimento depois que eu passar dessa para melhor? E aí vem aquele medo gigante da morte.
Nós dizemos que o espírita não tem medo da morte. Daí descobrimos que o espírito tem pavor da morte, justamente por isso. Porque nós adquirimos conhecimento, passamos a ter entendimento do que significa a nossa responsabilidade sobre os nossos atos, e passamos a ter medo. Por quê? Porque a consciência pesa. Porque o medo se faz presente. Então eu estou ali o tempo inteiro imaginando. Eu acho que ninguém está vendo o que eu estou fazendo agora. Será que ninguém está vendo? Você pode estar sozinho em casa, você pode estar sozinho ali em determinado ambiente. Será que ninguém está vendo? E aqui também depende da religião, se o nome que dá para os espíritos desencarnados que estão ali à sua volta, se você chama de espírito, se você chama de anjo, se você chama do que quer que seja. Todas as religiões também têm esse entendimento de que alguém está vendo tudo que eu estou fazendo a todo tempo. Dentro do estudo religioso, nós temos a graça de aprender que tudo que nós praticamos é causa para que alguma coisa posteriormente aconteça. Então, no primeiro momento, nós aprendemos que lá durante a nossa infância, nosso pai, nossa mãe vem nos ensinar, olha, não pode bater no coleguinha. Alguns até falam, não, se for para se defender, pode bater. Errado. Não pode bater, gente. Mas o que a gente aprende? Não pode bater. Não pode reagir com violência. Num segundo momento, a criança passa ali a ter os seus 6, 7 anos, começa a ser educada através de conter as suas palavras, não pode falar tudo o que pensa. Então, quando ela tem ali 3, 4 anos, se ela ganhar um presente, e não gostar do presente que ganhou ali na festinha de aniversário, você logo vai saber. Porque ela é sincera, ela é transparente. Mas com 6, 7 anos, ela já consegue entender que não pode falar para a pessoa que deu o presente que não gostou do presente. Então passa, nesse segundo momento, a ter controle sobre as palavras. Em um estudo religioso nós aprendemos que a palavra também tem poder, tanto para o bem quanto para o mal. A palavra tem poder. Tudo que nós dizemos da boca para fora não tem volta. Falou, falou. E a palavra tem poder. Um estudo um pouco mais aprofundado, o que nós vamos aprender? E que daí vem o desespero maior. O pensamento tem poder. Tudo que nós pensamos se materializa. Uma hora ou outra se materializa. O pensamento é matéria. E pior, existem espíritos à nossa volta, podem ser encarnados, mas principalmente desencarnados, anjos protetores, anjos guardião, espíritos também mal intencionados, que sabem o que nós estamos pensando a todo momento, através da vibração interior que nós emitimos. Então, quando a gente para pensar a respeito disso, os nossos pensamentos mais profundos, mais íntimos, sabe aquela coisa que você pensa a respeito de alguém que você já aprendeu que não pode falar. E aqui a gente aprende dentro de uma casa de oração, não pode ficar falando mal, não pode ficar passando fofoca para frente. Alguns de nós conseguem ter esse discernimento, mas a gente ainda pensa. E daí, como disciplinar o pensamento? Que é o mais difícil de todos. A mesma instrução dada para o Chico, em determinado momento, serve para nós. Disciplina, disciplina, disciplina. Com o passar do tempo, com a prática constante de tudo que nós precisamos aprender e praticar, lá na frente, mesmo que demore, mesmo que não seja nessa encarnação, nós vamos conseguir ter esse entendimento. Quando a gente precisa aprender alguma coisa, praticar alguma coisa que não seja ainda do nosso conhecimento, nós passamos por alguns estágios. O pessoal da administração vai saber do que eu vou falar agora. Quando você entra em um processo de aprendizado, o primeiro processo é aquele chamado de incompetência inconsciente. A pessoa não sabe que ela é incompetente para alguma coisa, porque não teve necessidade de fazer alguma coisa. Então imagina uma criança. Uma criança sabe dirigir? Não. Uma criança sabe dirigir? Não. Uma criança tem interesse por dirigir? Não, geralmente não. Então ela inconscientemente é incompetente para dirigir. Só para trazer aqui dentro do nosso assunto. No segundo estágio, aquela criança cresce, se torna adolescente, completa 18 anos,
E daí é aquela febre para querer dirigir. Ela passa para o segundo estágio. Ela passa a ter consciência da sua incompetência. Então, esse segundo estágio é o da incompetência consciente. Ela tem consciência de que ela não sabe aquilo, que ela precisa aprender, que ela precisa tirar uma carteira de habilitação. E daí vai lá, aprende a dirigir, tira sua habilitação e tal. Como que é a pessoa no começo, quando está aprendendo a dirigir? Eu lembro de tanta coisa errada que eu fiz quando eu aprendi a dirigir, que eu dou risada sozinho. A pessoa, quando está começando a praticar, né, coloca lá o pé na embreagem, vai soltando devagarzinho, começa a acelerar devagarzinho, espera dar a tremidinha no carro para acelerar, não sei o quê. Tem uns que soltam o freio de mão antes, soltam o freio de mão depois, vai fazendo ali tudo calculado, para não errar. Entrou no terceiro estágio. Ela já é competente. Aliás, ela é conscientemente competente. Ela tem consciência de que ela aprendeu aquilo que ela precisava. Então ela faz tudo calculado, ela está pensando em tudo que ela está fazendo. Vou mudar a marcha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar certo. Tudo ela tem que pensar para reagir. E o último estágio, que é o ponto final ali, quando a pessoa já está bem prática naquilo. É a competência inconsciente. A pessoa já faz com naturalidade, ela não precisa ficar planejando, ficar pensando naquilo que ela está fazendo, já troca a marcha com naturalidade, pisa na embreagem quando tem que pisar, acelera quando tem que acelerar. É um negócio que se tornou inconsciente e automático. Então, trazendo agora para o nosso estudo, toda essa disciplina que nós precisamos praticar para controlar as nossas reações físicas, as nossas reações através das palavras, e no terceiro momento, aprender a controlar os nossos pensamentos, a energia que nós emanamos através dos nossos pensamentos, tem que passar por esse processo de prática constante. Em vez de reclamar, em vez de criticar, em vez de desejar o mal para alguém, seja para um criminoso, seja para um inimigo, eleva o pensamento em oração a Deus. Pede a Jesus um pouquinho de paciência para aquela situação que você precisa aceitar, que não está no seu poder nesse momento de alterar, de resolver. Porque muita coisa, uma grande parte do trabalho pertence a Deus, uma outra parte pertence a nós. Então deixa para Deus o que é de Deus e façamos a nossa parte dentro daquilo que nos cabe. Só assim nós passamos a ter consciência e mais tranquilidade para viver o nosso dia a dia, sabe, menos ansiedade, menos depressão. Torno a dizer, dentro de toda essa situação que vive o nosso planeta, dentro de toda essa situação que vive cada um de nós intimamente, porque eu tenho certeza aqui que se a gente parar para perguntar um por um, não sei quantas pessoas tem aqui, mas se a gente perguntar um por um, eu tenho certeza que ninguém aqui está plenamente feliz. Cada um de nós aqui tem pelo menos algumas dezenas de insatisfações, de coisas que deseja mudar na sua própria vida. E aí? Como reagir diante de tudo isso? Se o Cristo estivesse aqui, o que ele nos diria? Filhos queridos, fé na vida futura. Tudo é passageiro, tudo é transitório nesse planeta de provas e expiações. Quando ele se refere à vida futura, ele continua nos explicando assim: esse dogma pode ser considerado como um ponto central do ensinamento do Cristo. Todo o ensinamento do Cristo, se nós pararmos para analisar, tem a ver com o nosso pensamento na vida futura, nosso entendimento. Por isso, está colocado como um dos primeiros no início desta obra do Evangelho, porque deve ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Então pensa, vida futura. No Espiritismo nós temos o entendimento do conceito de reencarnação, associado diretamente à justiça de Deus. As palavras que o Evangelho nos cita aqui, que nós vamos dar uma atenção agora. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre. Quais as anomalias que nós temos na vida terrestre? Tantas injustiças, tanta gente injusta, tanta gente injustiçada. Será? Vamos pegar um exemplo prático do nosso dia a dia. Vamos imaginar uma criança
que desde o ventre da mãe seja detectado que ela vai nascer com uma determinada deficiência. E às vezes a gente não para refletir sobre isso, mas é preciso reflexão constante. E a gente pensa assim, deixando de lado todo o conceito de reencarnação, de vidas passadas e vidas futuras, pensando só agora, para os nossos irmãos que não têm esse mesmo entendimento nosso. O que aquela criança fez? Ela nem nasceu ainda, mas já está condenada a passar uma vida inteira carregando uma deficiência física ou mental que seja. Onde estaria a justiça de Deus castigando um ser que nada fez para merecer aquilo? Onde estaria a justiça de Deus nesse sentido? Anomalias da vida terrestre. Se nós não temos consciência do que é a vida futura, como entender a justiça de Deus? Um determinado irmão que sofre um tiro, que é morto numa dessas situações que nós temos visto ultimamente, inocentemente, onde estaria a justiça de Deus? Se nós pararmos para pensar, refletir sobre isso, nós chegaríamos à conclusão de que se não fosse a vida futura, se não fosse o conceito de reencarnação que nós temos, seria muito mais lucro para nós nascermos deficientes, com deficiências físicas, deficiências mentais, porque daí não pecaríamos, iríamos direto para o céu. Olha que beleza. Os nossos irmãos que nascem sem a oportunidade de pecar seriam privilegiados em relação a nós que nos dizemos perfeitos fisicamente, emocionalmente, que temos boa saúde. Como entender a justiça de Deus sem o conceito, sem a bênção que nos traz a doutrina espírita, que é o conceito da reencarnação, que nos ajuda a entender o que significa a vida futura. O que vai ser da minha vida futura depende de tudo que eu estou fazendo aqui agora. Por mais que eu tenha errado nessa vida ou nas vidas passadas, por mais que eu carregue muita culpa, muito peso na consciência, o que o Evangelho vem nos ensinar? O amor cobre uma multidão de pecados. Então nunca é tarde para amar, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para correr atrás do prejuízo, para buscar reparar aquele erro que você cometeu em determinada situação. E no começo, quando nós introduzimos esse assunto, eu falei a respeito de justiça, de injustiça, de inocentes, com aspas, e nós ficamos de fato perplexos quando notícias como essas mortes coletivas, assassinatos, suicídios nos chegam aos ouvidos. Mas e daí? Associando tudo isso com os conceitos de injustiça. Será que existe injustiça? Será que existe gente injusta? Será que existe gente injustiçada? Nesse sentido, só acertou. Nesse sentido, Joana de Ângeles vem nos ensinar. Nesse mundo existe muita injustiça, existe até gente injusta para praticar essas injustiças. Mas dentro da lei divina, perfeita, que é desde a sua concepção, não existe nenhum irmão que seja injustiçado. Não existe nenhum irmão que morra inocentemente, sem nada ter feito, como nós imaginamos. Isso não é para a gente olhar para essas situações que acontecem, apontar o dedo e falar assim, se aconteceu isso com ele é porque alguma coisa ele fez para merecer. Não é isso que o Evangelho vem nos ensinar. Aos nossos irmãos toda a nossa caridade, a nossa benevolência e o nosso perdão. Mas se nós acreditamos num Deus único, perfeito, dizemos mais, infinitamente perfeito em todas as suas qualidades, de amor, justiça, caridade, perdão, não é possível conceber que existam no nosso meio, ou que nós mesmos sejamos espíritos injustiçados. Então, quando nos chega aos ouvidos tantas notícias trágicas, paremos para refletir. Não apenas com revolta, não apenas com sentimento de vingança, não apenas com tudo isso que a gente emite através da nossa vibração interior,
Mas paremos para refletir. Senhor, concede a graça desse espírito que praticou esse ato, ter força suficiente para suportar tudo que está por vir, porque não vai ser fácil para ele. Para o irmão que foi a vítima da situação, ele provavelmente saldou um débito que ele tinha. Para o irmão que praticou aquele ato, ele adquiriu para ele um débito, que ele provavelmente vai levar muitas, diversas encarnações para conseguir reaver aquilo, conseguir se auto-perdoar, inclusive, daquilo que ele praticou. Então, independente do que quer que seja, sempre o nosso pensamento é levado a Deus, a Jesus. Jamais no sentido da vingança, no sentido do ódio, da ingratidão, não. Sempre no sentido do amor, independente da situação. Muita gente, nós percebemos quando acontece esse tipo de situação triste, muita gente colocando culpa no governo, colocando culpa na escola, colocando culpa nos pais que deixam as crianças muito tempo no celular, colocando a culpa nos jogos violentos que as crianças têm acesso à internet. Será que é deles a culpa? Será que é porque o governo fez ali alguma coisa em relação ao porte de armas que ocasionou aquela situação? Será que é culpa unicamente de um ou de outro? A culpa é de cada um de nós. A responsabilidade é de cada um de nós que estamos aqui e que temos ali a obrigação não de resolver os problemas do planeta, mas de fazermos a nossa parte, de buscarmos a nossa autoevolução, o nosso autoconhecimento e fazer aquilo que esteja ao nosso acesso para melhorar não somente a minha vida, mas também dos irmãos que estão à minha volta, passando por um determinado tipo de dificuldade, seja uma dificuldade material, seja uma dificuldade emocional. Porque muitas vezes o que uma pessoa precisa, uma pessoa que está sofrendo ao nosso lado, ela só quer alguém que ouça aquilo que ela tem a dizer, nada mais. Então, se nós pararmos muitas vezes para ouvir algo que alguém tem a nos dizer, já está de grande tamanho. Mas na nossa correria do nosso dia a dia, a nossa falta de tempo, nosso isso, nosso aquilo, vai ficando tudo para depois. Essa semana uma pessoa bastante próxima de mim me disse assim: eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu não consigo entender quando eu vejo uma palestra sua você falando que o mundo está melhorando, que os espíritos estão melhorando, que as pessoas estão evoluindo, com tanta coisa acontecendo. Nós tivemos a trágica oportunidade de ver um vídeo, né, das crianças sendo baleadas lá em Suzano, e a pessoa me disse isso. Como é que eu vou conseguir entender que o mundo está evoluindo desse jeito? No trabalho, uma colega me disse assim: e aí? O que significa aquelas crianças inocentes morrendo? O que vai ser deles? O que vai ser do menino que matou? O que vai ser daquele que matou e que depois se suicidou? O que vai ser deles? E aí nós não conseguimos saber exatamente, nesse momento, o que vai ser deles. Não vai se materializar um anjo aqui na nossa frente, um espírito de luz, e falar assim: ó, esse um está em tal lugar, esse outro está ali, esse outro está aqui perto, foi para um grau, foi para tal lugar, aquelas crianças, aconteceu isso porque não era aquilo. Nesse momento nós não temos como saber de fato o que vai ser de cada um. Mas isso é o que menos importa. O importante é que nós temos que ter a fé em Deus, no sentido de entendermos que dentro da justiça divina não há um espaço mínimo que seja para qualquer tipo de injustiça. Então, os nossos irmãos que sofrem, tanto os pais que perderam os filhos lá naquela situação, perderam seus entes queridos, perderam também, entre aspas, né, que se separaram momentaneamente, a eles, toda a nossa caridade. Mas o sentimento que nós emitimos deve ser através da nossa prece, da nossa elevação a Deus, a Jesus, pedindo por aqueles que foram assassinados, pedindo também por aqueles que mataram. Porque se nós temos um entendimento de fé, o que significa fé em Deus, o que significa justiça divina, não há espaço para revolta,
Não há espaço para o medo, não há espaço para a insegurança, não há espaço para o pavor da morte que tanto nos assola. Nós sabemos que morte é passagem. Muitos dizem a passagem dessa para melhor. E os relatos que nos chegam através da doutrina, da literatura, nos contam isso. O espírito se sente livre, dependendo logicamente da situação em que a passagem acontece. Mas o espírito se liberta dessa coisa material que nós temos aqui, se sente livre, se sente feliz, se sente melhor do que aqui. Então, para todo o nosso medo, para toda a nossa indignação, para toda a nossa vontade de vingança, fé em Deus. Fé nas palavras do nosso Mestre, quando Ele nos diz: meu reino não é deste mundo. Se nós queremos pertencer ao reino de Jesus, ao reino da verdade, da fraternidade, a nossa fé no futuro é o que deve prevalecer. Aquele ensinamento tão bonito que o Espiritismo nos traz: tudo passa. A tristeza passa, a alegria também passa, nesse planeta em que nós vivemos. Na mesma hora que você está triste, você recebe uma notícia boa, já fica feliz da vida, e no minuto seguinte alguém dá uma pisada ali no seu carro, fala alguma coisa que te ofende e tudo já foi por água abaixo. Nós vivemos esse turbilhão de emoções, esse sobe e desce das nossas emoções a todo tempo, constantemente. Hoje em dia mais ainda, com todo o acesso que nós temos a toda a informação que nos chega. Então, para finalizar, que fique em cada um de nós, cada vez mais enraizado dentro dos nossos corações, essas palavras do Cristo: o meu reino não é deste mundo. Qualquer um de nós qualquer um que pertença à verdade, escuta a minha voz. Em Cristo, em Deus, toda a nossa fé. Quando nós dizemos fé, nós associamos a certeza, a entendimento de que dias melhores virão, sim, de que tudo que acontece à nossa volta e dentro de cada um de nós serve para o nosso aprendizado, nos fortalece e nos faz espíritos melhores, mais elevados, dia após dia. Vai demorar para nós conseguirmos evoluir a ponto de viver em um planeta de regeneração, um planeta feliz. Pode ser que demore um pouco, bastante, dependendo do caso. Mas a nossa fé no futuro vem nos ensinar que um dia sim nós estaremos lá. Que o Cristo esteja presente dentro de cada um de nós, que Ele permaneça sempre ao nosso lado, andando conosco de mãos dadas nos momentos de dificuldade, nos momentos de turbulência, nos momentos em que parece não haver solução para aquela dor que você sente, que você olha para um lado, olha para o outro, não encontra saída, e que às vezes nós lembramos de olhar para o alto, lembrando dele, em prece, em oração, porque é do alto que vem a solução para cada dor que nós sentimos, para cada enfermidade que nós precisamos superar. Que o Cristo permaneça cada vez mais de mãos dadas conosco. Quando nós não tivermos condições de caminhar ao lado dele, que ele possa permanecer nos carregando no colo, sempre que for preciso. Porque o nosso Mestre, o Cristo, é isso, é amor. Incondicional. Embora nós tenhamos muita dificuldade de entender o que é o amor incondicional, é o exemplo do Cristo. Aquele amor no qual não existe condição para nada, apenas amor. Que o Cristo nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos envolva com a sua paz, hoje e sempre. Que assim seja.